também teve uma atuação na Câmara Federal como deputado. Eu queria perguntar para o senhor sobre essas mudanças que acontecem repentinamente, né, no nosso parlamento. Às vezes você tem lá um texto de um projeto e você muda uma palavra, muda um artigo, muda... Por que muda tão rápido? Essas coisas mudam tão rapidamente, né? Aproveitando a tua experiência política também, porque esse caso que nós estamos discutindo aqui, da bula física, da bula digital, ele sofreu um pouco dessa interferência política de última hora. Se o senhor pudesse, sem falar desse caso concreto, que eu não sei se o senhor tem elementos para isso, mas se o senhor pudesse trazer para a gente aí um pouco do funcionamento dessas questões, ainda mais num tema de saúde, né, que é um tema dos mais sensíveis que passam pelo nosso parlamento. Pedro, a língua portuguesa, ela é uma das línguas com mais recursos da humanidade. Sabe que a língua portuguesa, a última flor do laço, inculta e bela, de Camões, nós chegamos a 7.800 vocábulos. A americana, o inglês, 3.200, 3.300. Quer dizer, nós temos mais do que o dobro que o inglês de formas de nos expressar. E o que é um patrimônio, e é bom, também serve para a criatividade legislativa quando você quer deixar uma brecha. Então, é aquela vírgula e aquele e, ou, e os verbos que a gente fala lá na Câmara, falava, né? Verbos problemas. Pode, deve. Quando eles começam a brigar por um verbo, não, troca essa palavra aí, não coloca assim, não, coloca aqui, poderá. Poderá, na língua portuguesa, o cara pode dar uma margem. Por isso que no Brasil tem tanta judicialização, porque daí o cara fala, vamos interpretar a lei. E eu acho que ali, no caso, como eu vi a redação, eu acho que foi uma típica redação daquelas coisas que tinham dois grupos e que ninguém queria... Chegaram no final e falaram, olha, põe esse aqui, ó, que esse aqui atende você, atende o outro, e a gente vê o que acontece. Por presunção. Eu conheci o Marcelo quando nós estávamos normatizando a obrigatoriedade de ter um farmacêutico numa farmácia, que parece uma coisa assim, não é? Olha, se você tiver um avião, é obrigado a ter um piloto, não é? Olha, se você tem uma farmácia, você tem que ter um farmacêutico. Vocês não imaginam como foi difícil ter a obrigatoriedade de um farmacêutico, que é quem faz a consulta farmacológica, que mais se utiliza desse instrumento bula, porque 9% dos brasileiros são analfabetos totais. 36% são analfabetos funcionais. Você dá um texto, ele lê, mas ele não consegue entender o texto. Ainda mais um texto com as terminologias do bulário. Então, esse profissional de farmácia que está aqui, ele é pedra angular nesse debate, porque é ele quem, dentro desse conceito de saúde, está nesta hora, e é ele que deveria, como está aqui corretamente Marcelo colocando, dizendo, olha, estão me tirando um instrumento de trabalho. Quando o consumidor sair daqui, eu falo o quê para ele? Compre um computador para você vir na farmácia? Vamos fazer laboratórios, né, bacana, vai ter sorteio. Compre esse antibiótico e participe do sorteio de um computador para um dia você ter acesso à bula. É isso que nós vamos assistir? É essa a consequência? Então, olha o que eu lutei, eu usei a autoridade do Ministério da Saúde para exigir que no rótulo, e você, principalmente as mulheres são muito mais atentas a isso, os homens não são atentos e vão tomar puxão de orelha. Mas quando vocês forem comprar alimento, nós exigimos que se colocasse nos alimentos, olha, alto teor de sódio, alto teor de açúcar. Quanta coisa que você comprava para o seu filho, achando que você estava comprando uma coisa saudável, e você fala, puxa, isso aqui é gordura super saturada pura.
E agora está saindo. Esse mês agora, acho que chegou no Brasil inteiro, porque o que eu recebi de gente falando, ó, estou revendo minha coisa aqui na minha casa. Quando eu falo de bula, quando eu falo de acesso digital, eu estou falando de acesso à informação. Não dá para um país como o nosso abrir mão de ter uma informação filtrada, qualificada, que passou por especialistas, que passou pela própria Anvisa, que passou pelo crivo do Conselho Federal de Farmácia, que passou pelo crivo de todo mundo, que chegou com esse documento na ponta, a gente chegava e falava, pois é, não vamos mais ter. Por quê? Porque fizeram um projeto de lei que agora pode ou não pode. A Câmara, o Senado, eles têm. A língua portuguesa, ela é muito generosa. E o nosso legislador faz uso de todos os advérbios, provérbios, todos que você imaginar, os tempos verbais, tudo na hora de fazer a lei, de achar o consenso. Então, poderá, eu tenho certeza que surgiu dessa... Pode, né? Poderá. Aí dá no que dá. A Anvisa agora vai... Quantos que ela já tirou dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição? Eram 100, cento e pouco. 10 eram isentos de bula. De 10, ela liberou 100 e pouco. Quer dizer, tem alguma coisa nessa história que não está... Tem alguém nessa história, tem um sujeito oculto, já que estamos falando de língua portuguesa, nessa história que precisa virar um objeto direto nessa discussão. Doutor Marcelo, aproveitando aqui o gancho dado pelo ministro Mandetta, as farmácias teriam capacidade de emitir essas bulas na hora,